Pessoas, você tem a pressão alta, você tem a pressão baixa, você vai dar doação por cada pressão, aproxima o teu rádio receptor, vai em frente ao púlpito da nossa igreja, seja curado aí agora. Me lembro lá em 2013, quando minha mãe falou pro meu avô aqui no prédio administrativo que eu tinha me batizado, eu estava ali com ele e a minha mãe, e imediatamente o meu avô me convidou para traduzi-lo na rádio. Isso foi de 2013 até 2015, quando ele faleceu. Eu tive o privilégio de traduzi-lo nos cultos aos domingos, e isso foi um momento muito marcante na minha vida. Na época eu não dava muita importância para isso, é claro que eu estava ali feliz de prestar um serviço e ter o privilégio de caminhar ao lado desse gigante da fé que foi o meu avô. Mas o que eu não sabia na época é que Deus estava trabalhando no meu coração e na minha percepção de quem meu avô era. Eu que nasci e cresci aqui nessa igreja, eu lembro ainda do antigo templo, onde eu corria pelos corredores da igreja, brincava de esconde-esconde, tomava o puxão de orelha dos meus pais para que eu respeitasse o templo de Deus. Obviamente eu era criança ainda, mas eu lembro disso tudo, e depois de 2004, quando esse templo foi lançado aqui, eu estive sempre aqui nos bastidores acompanhando tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida do meu avô. Agora, esse momento que Deus separou para mim para traduzir o meu avô por em torno de 1 ano e meio, foi uma grande transição na minha vida, uma grande mudança de percepção de como eu via meu avô, uma grande metanoia na minha vida. Eu que desde criança conheci o meu avô como meu avô, o pai da minha mãe. Ia na casa dele jantar à noite, ele me dava bombom escondido antes da janta, minha avó ficava brava com tudo isso. Mas Deus usou esse momento que eu traduzi ele aos domingos para me mostrar o grande homem de fé que ele foi. Ele foi um gigante, um herói da fé, um dos maiores homens de Deus do século XX. Considero o nome dele junto ali com Billy Graham, um dos grandes evangelistas do século XX, um grande homem de Deus, e nada tira esse legado do meu avô. E o privilégio que eu tive de traduzir os cultos dele aos domingos para as outras nações na língua inglesa, eu tive uma transição que Deus me deu. Deus me mostrou a fé que ele tinha, a fé que ele representou, um grande homem de fé, um grande líder espiritual, e através dele Deus levantou nações e gerações para seguirem a Jesus Cristo mediante esse grande homem de Deus que foi o meu avô. E essa foi a transição. Eu me lembro especificamente de um dia que eu estava traduzindo ele. Eu imagino como é que foi aqui no templo. O culto estava sendo transmitido em cadeia nacional, centenas de milhares de pessoas ouvindo, esse templo lotado, e ele chamou esse homem de muleta e falou: olha, você tem fé para andar agora? Então largue as muletas e ande. E aquele rapaz andou. Esse foi um dia marcante na minha vida para me demonstrar o que é uma fé genuína e verdadeira. Este é o grande legado que meu avô deixa, que é uma fé inabalável, é 100% de convicção no poder de Deus, e grandes milagres e maravilhas Deus operou através dele por conta da sua fé. Eu me lembro que esse período em que eu traduzi ele, onde Deus transicionou a minha visão do meu avô para o grande líder espiritual que ele foi concluído aqui mesmo nesse templo em 2015, lá em fevereiro. O seu corpo estava sendo velado aqui atrás de mim, e esse templo por 72 horas esteve lotado de manhã, tarde, noite e madrugada por milhares e milhares de pessoas que de alguma forma foram tocadas por Deus através da vida dele. Tive também o privilégio lá em 2015 de direcionar a palavra ao povo, e falei do meu coração exatamente dessa transição que Deus me deu, de ver ele como grande líder espiritual, um grande herói na fé, um gigante da fé do que ele foi. E eu falei isso a essa igreja, eu tive esse privilégio de falar no seu velório. E por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê um monte de pessoas aí me atacando nas redes sociais, falando que eu sou completamente contrário ao meu avô, que eu não honro o seu legado, que eu sou contra aquilo que ele foi e não reconheço ele como o grande homem de Deus que ele foi. Isso não tem nada mais longe do que a verdade do que isso. Eu sou o maior fã do meu avô e tudo aquilo que ele fez. Eu reconheço o grande poder de Deus que foi derramado através da vida dele, tocando milhões de pessoas, não milhares, mas milhões. Isso não é para qualquer um. O chamado que ele teve sobre a vida dele foi gigantesco e excepcional. Deixa eu falar uma coisa que fique isso bem claro, porque eu já falei isso antes, mas eu reafirmo aquilo, porque muitas pessoas se esquecem daquilo que a gente fala e aquilo que a gente acredita. Eu jamais serei contra o meu avô, jamais irei ferir ou desonrar o seu legado. Muito pelo contrário, tudo aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer é para dar continuidade à fé desse povo,
chamar uma nova geração para o caminho da fé seguindo a Jesus Cristo. É muito triste ver pessoas falando nas redes sociais, esse Davi Neto aí nunca chegará aos pés do seu avô. Eu concordo plenamente com isso e nunca é o meu desejo e provavelmente nunca serei do tamanho que ele foi e o que ele representou para o reino de Deus. A única coisa que eu estou fazendo é atendendo o meu chamado em Deus. Eu fui chamado para falar com a nova geração do século 21, com as pessoas que são jovens, com aqueles que estão ainda conhecendo a Deus ou que às vezes nunca experimentaram Deus pessoalmente. As pessoas confundem muito eu ser a favor de uma pessoa ou concordar com aquela pessoa, de eu ser idêntico àquela pessoa. Eu nunca serei igual Davi Miranda, não pretendo ser, porque não é esse o meu chamado. Ele foi um homem de Deus, um gigante da fé único para o seu tempo, e lá em 1960 ele inaugurou essa igreja com uma revelação de Deus com grande poder e ousadia. É nosso papel, o meu e o seu, a dar continuidade a tudo isso, a falar com as novas gerações, para que uma nova geração seja erguida pelo poder de Deus, para dar continuidade a essa grande obra. Eu já falei isso também, mas eu repito mais uma vez que eu me sinto muitas vezes como o rei Davi. Antes ele tomar o trono de Israel, ele já havia sido ungido, mas quando ele foi lutar contra o gigante, tentaram colocar as armaduras de Saul sobre ele. Obviamente essas armaduras não couberam e as pessoas continuam colocando o avental branco do meu avô sobre mim. Pode ter certeza que não vai caber. Eu nunca vou ser um missionário Davi Miranda e não pretendo ser. Quantas pessoas não entenderem que ele foi um gigante da fé para o seu tempo e eu fui chamado para o século 21, eu fui chamado para coisas diferentes da dele, para dar continuidade, não para inaugurar uma obra como ele começou, para começar do zero. As pessoas continuarão nessas comparações, até mesmo diabólicas, que as pessoas tentam colocar sobre mim um peso que não é meu. Eu não vou tomar posse de nada que Jesus não colocou sobre os meus ombros. Eu vou atender o meu chamado. Eu vou dizer sim para Jesus, para fazer aquilo que Ele me chamou no tempo atual, no século atual, falando com jovens dessa geração. Eu sei que muitas pessoas já entenderam o meu chamado, aquilo que Deus está fazendo na minha vida e já me apoiam e concordam com aquilo que eu estou fazendo. Agora, se você me vê como alguém que está contrário ao missionário Davi Miranda, repense como você está me enxergando ou como aquilo que Deus está fazendo na sua igreja, porque essa igreja pertence a Deus e tudo aquilo que foi feito através do meu avô foi o próprio Deus que fez, que está nos chamando para uma nova geração. Outro aspecto que muitas pessoas às vezes nem sabem ou às vezes ignoram é a forma como elas enxergam que eu estou aqui pela iniciativa própria, porque eu sou neto do missionário Davi Miranda. Não, eu nunca desejei estar aqui. Eu estou atendendo um chamado que Deus colocou sobre a minha vida e eu vou continuar. Eu sempre digo que se tem muitas pessoas falando não, mas Deus está dizendo sim, vá com aquilo que Deus está te dizendo. E Deus está me chamando para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou continuar a minha caminhada. Não importa quem entendeu ou não entendeu o meu chamado. Isso é o que eu acredito sobre o meu avô, esse gigante de fé que ergueu essa obra. A nossa responsabilidade é dar continuidade a tudo isso. Então vocês que estão aí simplesmente enxergando e lançando pedras, dobre os seus joelhos, entra no seu quarto, feche a porta, busque a face de Deus para que através de nós uma nova geração seja erguida e essa obra seja dada continuidade. Que essa cultura de cancelamento, esse apedrejamento que muitas pessoas querem fazer, saiba que isso é completamente antibíblico e completamente contrário aos princípios cristãos que Jesus implementou sobre essa terra. Que a gente ame os nossos próximos, que a gente ame aqueles que estão perdidos neste mundo. Que a Igreja Deus e Amor avance, que o reino de Deus continue se expandindo através de nós. Se você acha esse vídeo relevante, compartilhe com umas 5 pessoas aí para que a Igreja de Deus continue avançando. Que Deus te abençoe.